Eu sou do povo, eu sou um Zé Ninguém. E assim começa um episódio especial. E para falar desse episódio especial, uma pessoa muito especial aqui nesse podcast. Vou levantar a bola para ele, Pedro Henrique, vulgo Biru. Ah, hoje é o meu local de fala. Eu tô tão bobo que eu não consigo explicar. Daniel sabe disso. Bruno não tem noção de quem sou eu na vida dele, mas eu tenho meu amor por eles gravado na minha pele. Essa banda que existe desde 1985, que ele compôs um monte de música pra mim sem mesmo saber que eu existo. Muito obrigado por tudo, obrigado pelo convite. Seja bem-vindo e desculpa qualquer coisa que eu falar, Bruno, porque eu não tenho roupa, eu não vou saber lidar hoje. Muito obrigado. Então, galera, é um prazer falar com vocês. Ô, Bruno, muito obrigado por ter aceito o convite, muito obrigado mesmo. Como o Biru falou, ele tem ali tatuado na pele ali, né, Biru? Sim, sim, sim. Eu tenho desde 2005, eu acho, que eu tenho essa tatuagem. Bruno, eu tenho na minha perna a capa do DVD de 25 anos e a capa do DVD 80 volume 2. O Me Leve Sem Destino ficou difícil, a capa ficou muito grande, não dava para tatuar. Ficou bem complicado. É muito bom. Obrigado. Muito obrigado, poxa. Fico honrado com a homenagem. Imagina, a gente que agradece. Bruno, e a gente queria falar o quê? Eu amo vocês desde sempre. E aí, quando a gente costuma falar de banda dos anos 80, parece que as bandas pararam lá em 89, acabou todo mundo, né? E o Biquíni Cavadão existe desde sempre, nunca acabou e etc. E vocês estão sempre renovando. Uma coisa que eu acho muito especial é o quanto a banda é pra frente. Quando a gente pensa lá que vocês começaram com biquíni.com.br, tem e-mail, teve o pendrive. E de onde tem essa característica de vocês de sempre estar buscando o novo, de sempre querer mudar a roupagem de música, já, tipo nas novas coletâneas que vocês vão lançando? Eu acho que faz parte de uma inquietude nossa. E, bom, tudo isso começa, na verdade, comigo fazendo faculdade de engenharia e, ao mesmo tempo, querendo manter aqueles encontros semanais com o pessoal dos colégios, mas cada um numa faculdade agora, e eu querendo manter aquilo vivo, né? E, ao mesmo tempo, assim, eu não tinha ideia do que deveria ser o biquíni, realmente não tinha a menor... não me passava pela cabeça um planejamento assim, do tipo, não, olha, eu quero ser artista, eu quero compor, eu quero... Isso não era o meu plano. O meu plano era fazer faculdade de engenharia, eu gostava muito de computadores, e achava que mexer com computadores seria uma coisa muito usual. Isso, no começo da década de 80, não era uma coisa tão simples assim de se imaginar. E aí, assim, uma bela hora a gente começa a ter o biquíni acontecendo, ao mesmo tempo a minha faculdade, uma bela hora eu tranco a faculdade para seguir com o biquíni, mas lá na frente, quando as coisas começam a acontecer por conta da internet chegando ao Brasil e tudo mais, eu me lembro que eu consegui entender o que estava acontecendo por ali. E aí eu falei muito com o pessoal para justamente para a gente investir nisso, entendeu? Para a gente não perder isso. E o mundo Bita também, que tipo, já tinha muito Rocker Baby, né, que era bem famoso fora, no Brasil não tinha muito. Não era bem comum. E vocês foram lá e fizeram o Vento Ventania, que é a coisa mais linda do mundo, caso alguém não conheça. E é muito bonito. Vocês pensaram, vamos entrar pro infantil ou foi só um projeto tipo, é bonitinho, vamos fazer? Não. Eu sempre tive uma maquiada para o infantil há muito tempo. Quer dizer, pra você ter uma ideia, em 2002 eu produzi um disco que ele não está nas plataformas, eu não sei porquê, mas é um disco muito legal. Basta você ter ideia. Eu produzi esse disco para som livre. Eu idealizei o projeto de pegar a memória afetiva dos principais artistas e a sua memória afetiva no que tange aos programas infantis que eles viveram. Então, assim, para quem viveu a infância na década de 60, 70, 80, nós estamos falando aí de personagens que hoje ninguém sabe quem são.
era Capitão Asa, era Vila Sésamo, entendeu? Era os especiais Plugs de Parque de Zoom, Arca de Noé, e assim, os artistas foram chamados para tocar as músicas destes especiais na televisão. O projeto chamava-se Super Fantástico, foi então uma idealização minha e uma coprodução junto com o Luiz Carlos Melbon. E nas 14 faixas nós juntamos ali Biquíni, Capital Inicial, Zélia Duncan, Los Hermanos, Frejá, assim, Patufu, uns e outros, Vini, aqui vai a banda baiana Penélope, com a participação do Arnaldo Antunes, né? Então, assim, foi um festival de pessoas cantando várias canções infantis. Isso foi um trabalho que me deu muito orgulho de fazer, e eu já era, isso em 2002, já era uma coisa que eu queria estar fazendo. Em 2008 nasceu meu primeiro filho, Gabriel, e aí eu pensei em fazer um disco do Biquíni, um instrumental para que tocasse, para ele dormir com as músicas do Biquíni. Só que eu acabei não fazendo isso. 5 anos depois, o Coelho, guitarrista do Biquíni, falou: pô, eu vou ser pai. E ele comentou comigo, falou assim: poxa, sabia que tem umas bandas aí que cantam uns discos que você pode tocar tipo caixinha de música para o seu filho, com canções dos Beatles, do Led Zeppelin, do U2, sabe o que e tal. Eu falei: sei, inclusive eu pensei em fazer isso com o Biquíni. Não brinca, por que você não fez? Trabalho, eu não estava conseguindo ter tempo e tal. Ele falou: pô, vamos fazer. E assim, eu, o Coelho e mais o empresário do Biquíni, o Júlio, nós acabamos montando um projeto chamado Rock Your Babies, que já está assim, há quase 10 anos, né, com álbuns justamente de música instrumental, só que tocando Legião, Paralamas, J, Skank, Charlie Brown Jr., Pitty, Nando Reis, J Quest, assim, e vai. Então, já foi minha segunda incursão nessa parte. E aí, finalmente, vem a terceira incursão, que foi, na verdade, durante a pandemia. E quando eu comecei a ouvir o Mundo Bita cantando algumas canções do cancioneiro popular, né, e com participações especiais e tudo mais, como foi o caso de Anunciação do Alceu Valença, né, e com a própria participação do Alceu, Como uma Onda, com a participação do Lulu, aquilo me emocionou muito. E tinha acabado de nascer o meu filho, Leonardo, né, meu terceiro filho. Então, eu entrei em contato com eles e só falei assim: cara, eu estou muito emocionado ouvindo isso aqui. Se vocês quiserem algum dia gravar uma do Biquíni, sabe que eu estou à disposição. Assim, será um grande prazer, ainda mais com um bebê recém-nascido aqui. E assim, não deu 3 meses, eles me ligaram e falaram assim: vamos, entendeu? E foi uma grande festa. Assim. O Leonardo adora a Ventania na versão que a gente fez, né, do Mundo Bita. E assim, foi um presente que eles me deram, na verdade. Então, assim, essa ligação com crianças, assim, é muito grande e continua, porque o Rock Your Babies é um projeto que só para você ter uma ideia, agora o Rock Your Babies fez hino dos times de futebol em versão instrumental para as crianças. Então, nós começamos com Flamengo, Fluminense, Vasco, Botafogo, Palmeiras, São Paulo, Santos, Corinthians, Galo, Cruzeiro, Internacional, Grêmio. Mas a gente está entrando agora, exatamente nas próximas semanas, vão estar saindo mais times. Aí estou falando de Bahia, Vitória, Náutico, Sport, Recife, Ceará, Fortaleza, Remo e Paysandu, né, Atlético Paranaense, Curitiba. Então, vem aí mais uma... Está completa a curadoria, né? Exatamente. Eu acho que pelo menos assim, tipo a Série A, eu acho que vai estar praticamente completa, né? Eu espero não ter falhado com ninguém. Não, imagina. Você quer ir? Não, eu posso continuar. Senão fica aqui, ó. Não, pode continuar. Não, o que eu queria comentar, Bruno, é que alguma hora você falou Paralamas, eu lembrei. A relação do Biquíni com o Paralamas, que o Herbert não sei se é a palavra certa, mas é o padrinho da banda, né? Foi até ele que deu o nome. Para a gente é o padrinho, entendeu? E muito orgulho. O Herbert é uma pessoa tão fundamental para se entender o rock no Brasil. O Herbert sempre foi de uma generosidade tão grande, sabe? Ele com os Paralamas ali acontecendo, bombando, e ele querendo mostrar que tinha mais banda além dos Paralamas.
certamente sem Herbert Viana teria sido muito mais difícil para bandas como Plebe Rude, Legião Urbana e o próprio Bikini fecharem um contrato e gravarem um primeiro disco. Ele foi muito participativo nisso tudo. E no caso da gente ainda batizou a banda, né? Assim, então, o nome Bikini a gente deve a ele. E, cara, assim, é um carinho que nós temos por ele, mas que se estende a todos os Paralamas. Toda vez que a gente se encontra na estrada, é uma festa. A gente, assim, parece encontro de colônia de férias, sabe? É muito bom. Então, Herbert é uma pessoa por quem a gente tem uma dívida impagável, sabe? E, ao mesmo tempo, temos essa admiração pelo trabalho dele. Não por menos, fizemos um disco inteiro só com canções do Herbert, né? E depois fizemos uma turnê inteira com isso, gravamos mais algumas faixas. Hoje, do Herbert Viana, cara, a gente já gravou, eu estava lembrando aqui, tem pelo menos, deixa eu ver, 8, 9, 10, 11, e eu acredito que umas 14 a 15 músicas já gravadas, né, que o Bikini já fez, entendeu? Então, o último álbum é Ilustre Guerreiro, né? Eu tô lembrando o nome de nada, você me perdoa. O Ilustre Guerreiro foi o disco de 2018, mas de lá para cá a gente já lançou mais coisa, né? Que aí colocou no ao vivo. No ao vivo, isso que eu ia comentar. Aí depois fizemos um ao vivo, e depois nós lançamos agora o Através dos Tempos, e recentemente um EP chamado 12 de Junho. E falando das outras bandas que você citou, o Bikini também tem uma relação muito grande. Quando a gente pensa no 80 volume 1, 80 volume 2, eu conheci o Bikini por causa do 80 volume 1, que na verdade tinha a música tema de novela da Malhação, que era Quando Eu Te Encontrar, e aí tava naquela turnê, vocês forem em Jataí, Goiás, Brasil. Quando que eu ia ter uma dessa na minha vida? Nunca. E esse CD é maravilhoso. E aí, nesse álbum, até quando tem o volume 2, tem nas faixas extras, eu acho que é o Coelho que fala, ou é o Miguel, não lembro, me desculpa, que ele fala que é uma característica do Bikini pegar a música das outras bandas e transformar deles, né? Que aí ele comenta da Camila. E a gente entrevistou a Siang aqui, e ela tocou com vocês no Rock in Rio, e a gente comentou essa brincadeira, né? Tipo, o Bikini tem a mania de regravar uma música que fica tão deles que a gente acha que a música é deles. E ela achava que Camila era de vocês. Eu ia até puxar esse gancho, que foi até do Rock in Rio recente, porque ela tocou com vocês no Rock in Rio em 2001, né, Biru? 2001. Isso. Exato, e ela fala que para ela foi assim, um grande momento, que ela contando ali, até arrepiou mesmo, assim, e ela falou, nossa, foi um grande momento que eu tive e tal, relembro esse momento do Rock in Rio. Bom, vamos lá, tem muita coisa colocada aí, então. Começo com o fato... Bom, começo fazendo uma correção. Quando Eu Te Encontrar é do disco Escuta Aqui, de 2000, e não do 80, que é de 2001. Não, eu conheci pela música, e aí na época que eu conheci, eu vi o 80 volume 1. Quando Eu Te Encontrar, na verdade, é do disco anterior, e por outro lado, só foi fazer sucesso 2 anos depois na Malhação. Coisa que até hoje eu não sei exatamente o que aconteceu, porque se você perguntar como é que vocês fizeram para a música de 2 anos atrás entrar na Malhação, não fizemos, simplesmente descobrimos. Tanto é que, de repente, as pessoas começaram a gritar Malhação, Malhação, a gente não estava entendendo o que era da Malhação. Aí, de repente, eu falei assim, cara, é uma música que você está tocando na Malhação. Eu falei assim, qual? Né? Aí eu falei assim, quando te encontrar, eu falei, caraca, cara, que legal. E aí, assim, é um sucesso tardio desse disco, e o maior sucesso desse disco, no final das contas, porque quando a gente lançou o Escuta Aqui, a gente trabalhou 3 faixas, na verdade. A gente trabalhou Escuta Aqui, a faixa título, Você Existe, Eu Sei, e chegamos até a fazer algum programa com O Escravo, mas a gente não tinha tocado essa música. Essa música realmente foi completamente assim, na contramão de tudo, espontaneamente, fazendo a coisa acontecer. Mas, vamos lá. Você estava falando sobre as gravações. Isso. Né? E eu acho que as músicas ficam próprias. Pois eu sempre gostei de versão, sabe? Adoro versões. Acho que e gosto quando eu ouço
uma música e falo, pô, que música legal. De repente, eu falo, não, cara, mas essa aqui não é a versão original é de fulano e tal. Aí eu corro atrás para ouvir a versão original. Às vezes eu falo, pô, a versão original é muito boa também, ou melhor até do que a versão que eu estava ouvindo. Mas, assim, eu gosto muito quando você tem uma versão que acontece e ela fica ali, ela marca, né? E eu ouvi isso várias vezes na minha vida. Assim, inclusive, Tainted Love, que a gente toca no 80 volume 2, eu jurava que era do Soft Cell, mas não é, entendeu? É uma música, na verdade, da década de 60, que foi regravada em 82 pelo Soft Cell. E isso já mostra um pouco de como eu me relaciono com essa coisa de você gravar uma música. Eu acho que eu até brinco muito, assim, eu não gosto quando as pessoas falam assim, pô, o Biquíni fez um cover. Não, cover não, cara, a gente fez uma releitura. Porque, assim, eu entendo que cover é quando o cara tá querendo tirar o solo lick a lick, entendeu? Sabe? Batendo todas as notas, todos os bends na guitarra, tudo, né? E quer fazer exatamente. Ctrl-C, Ctrl-V, né? Exatamente. Isso para mim, é o cara fazer um cover. E nada contra, não. Acho que pode até legal quando eu ouço uma banda tocando muito bem, né? E existem bandas que, inclusive, não existem mais. Você vê os caras tocando, que parece até a banda, ou até melhor do que a banda originalmente falando. Então, é muito bom isso. Mas, no caso da gente, eu sempre pensei realmente dessa coisa da gente apresentar uma nova característica. O que isso, assim, quando a gente terminou de gravar o 80, é muito interessante isso, vou colocar. A gente terminou de gravar o 80 em 2001, nós estávamos ouvindo aquelas 13 músicas gravadas naquele disco, e eu só me virei para a banda e falei assim, cara, tá muito legal, mas tenho certeza de uma coisa. Assim, a gente, as pessoas, não só a crítica, como o público, vai morder e vai assoprar, entendeu? Porque a gente está mexendo com um trabalho muito específico, sabe? Assim, você pegar aquelas canções e você dar uma versão para elas, pode ser que as pessoas achem demais e pode ser que as pessoas achem horrível, sabe? Mas eu falei, cara, por outro lado, eu estou muito orgulhoso do que a gente fez. Eu acho que as versões são incríveis, entendeu? Por exemplo, o Frejal, quando chegou pra gente, falou assim, cara, só vocês para pegarem Quem Me Olha Só e fazer um reggae com a música do Barão Vermelho. Barão Vermelho, vocês vão gravar e vão fazer um reggae, cara. Entendeu? Sabe? Aí a gente rindo assim e tal, né? Mas essa é o que você falou, essa é a diferença da versão, né? Pô, que legal, né? Pegar e colocar o seu jeito, colocar um outro estilo, dar uma roupagem ali, né? E eu gosto muito, por exemplo, só para você tem algumas bandas que são especialistas nisso, né? Tem uma banda chamada Easy Stars All Stars. Easy, fácil, né? Stars, estrela. Então, o pessoal depois buscar. Easy Star All Stars. Cara, os caras só fazem reggae, cara. Com tudo. Então tem The Dark Side of the Moon, do Pink Floyd, todo em reggae. Sabe? É uma doideira, cara. Sabe? Eles têm OK Computer, Radiohead, entendeu? Você pensa, OK Computer, eles chamaram de Radio Dread. OK Computer, é assim. Radio Dread é ótimo. Entendeu? E sensacional. Thriller, cara, se você botar Human Nature, assim, cara, Human Nature, na versão deles, começa com um trombone safado, assim, sabe? E tudo tocando, e os caras cantando. Cara, é muito bom. E tem uma outra banda que é chamada Big Daddy, né? O Big Daddy é o contrário. Eles só pegam canções emblemáticas e tocam como se tivessem sido feitas na década de 50, em pleno auge do rockabilly, entendeu? E, cara, os resultados são incríveis. Welcome to the Jungle, entendeu? Em versão... Até algumas músicas você não acredita, assim. Cara, que legal, legal mesmo. Então, assim, eu fico experimentando essas coisas. Tem uma coletânea que é muito legal, chama-se Jazz and 80s, Jazz and 70s, que é uma coletânea, então pegam vários artistas e eles começam a cantar canções das mais variadas, Don't You Forget About Me, então tocam Boys Don't Cry, e outros clássicos da década de 80, tudo com uma pegada mais, sabe, aquela coisa mais jazz, chill out, sabe, lounge bar, que tal, e funciona. Então, assim, quando o Biquíni foi fazer essas versões,
eu sempre pensei, de que forma a gente pode tocar isso aqui, sabe, de uma outra pegada, com uma outra maneira, tudo mais. E eu acho que a gente conseguiu dar sorte nisso, assim, a gente conseguiu o resultado que a gente queria. A crítica na época, nossa, cara, a crítica na época meteu, assim, as melhores críticas que a gente teve foram aqueles que falam assim, entre acertos e erros, o Bikini faz um disco do teatro, porque eu já sabia que ia ser assim, eu não ia gostar de tudo, entendeu? Eu ia chegar lá e falar assim, não, pô, não gostei da versão que vocês fizeram de Estado de Violência dos Titãs, ou não gostei da forma como vocês gravaram Toda Forma de Poder, ou A Novidade dos Paralamas, foi. Mas a gente fez uma turnê extensa com esse disco e foi exatamente isso, assim, muitas pessoas falaram, caraca, cara, eu conheço todas essas músicas, não pode ser as músicas desses caras, sabe? Então a gente tocava as nossas músicas, a gente tocava aquelas dali e funcionava muito bem no palco. Então foi uma experiência muito boa. Tanto é que a gente foi convidado pela Som Livre para fazer o volume 2. E aí a gente gravou 21 músicas num DVD e a gente só falou para eles, tudo bem, mas não vai gravar um DVD com as músicas que a gente já tinha gravado, tinha que gravar com outras. Então, gravamos Angra dos Reis no primeiro disco da Legião, gravamos Índios no segundo, com a participação do Tico Santa Cruz, gravamos, deixa eu tentar me lembrar de tudo, porque era... Tem a Cláudia Leite. Gravamos A Novidade num disco, gravamos Romance Ideal no outro. Né? A gente gravou Estado de Violência num disco, gravou Marvin no outro. Né? Então, assim, só para citar três bandas, gravamos Toda Forma de Poder num disco, fizemos Infinita Highway no outro. Né? E é isso que eu estou te falando, assim, tipo, eu tenho muito orgulho do resultado geral, assim. Talvez uma ou outra coisa eu possa dizer assim, poderia ser melhor, entendeu? Mas, no geral, eu gosto bastante, porque a gente pegava, sabe, a gente, por exemplo, A Novidade, a gente falava assim, cara, vamos fazer uma versão Sublime para a Novidade, entendeu? Então a música tem uma onda meio Sublime ali, a Novidade veio dar na praia, que era uma pegada que ficou legal. Então, cada música teve uma coisa para Finis África, Armadilha, a gente quis fazer. Eu falei muito com ele, cara, vamos usar um bandolim, vamos fazer uma coisa meio R.E.M. nessa música e tal. Então, havia umas referências. E o legal do 80, volume 1, que a gente não chamou ninguém da década de 80 para cantar com a gente, a não ser o Renato Russo, né? Que a gente usou a gravação original de 85 e pelos computadores a gente conseguiu incluir na segunda versão, que acabou se tornando até mais famosa que a versão original. Mas os convidados foram convidados que cresceram ouvindo o rock brasileiro da década de 80. Então, chamamos a Érica Martins, da Penélope, chamamos o Suave, do Gigabu, chamamos o MC Raja, chamamos o Egípcio, que estava começando com o Tijuana naquela época. Né? E assim, eu sempre gosto muito de fazer essas coisas. Essas releituras estão sempre acontecendo. O Ilustre Guerreiro é mais um disco de releitura. Entendeu? E as pessoas perguntam, Bruno, você nunca quis fazer disco solo? Eu falei, cara, eu não me sinto muito na necessidade de fazer um disco solo, na medida em que o Bikini me completa nesse tipo de coisa, entende? Assim, por que você vai fazer um disco solo? Você vai fazer porque você quer fazer uma coisa diferente. Entendeu? Mas as coisas diferentes que eu quero fazer, o Bikini faz. Então, exato, a opção do disco solo, né, uma carreira solo, alguma coisa, um trabalho paralelo, é justamente o que você falou, que não tem ali, né, assim, tô buscando alguma coisa que não vai se encaixar, mas quando você tá num lugar, né, que se encaixa, que o Bikini permite isso, né, realmente. Por exemplo, eu lancei esse ano um disco solo, por acaso, mas não é, eu nem chamo de solo, entendeu? Porque, na verdade, foram todas as collabs que eu fiz durante a pandemia. Então, as pessoas, né, assim, amigos de todos quanto é, porque a gente ficou preso, cara, dentro de casa. A gente não podia fazer nada, não podia cantar, a não ser, assim, no fim de semana abriu uma câmera aqui e ficava cantando. Mas não era o que a gente estava querendo, sabe? Assim. E então, durante a semana, o pessoal falava para mim, pô, Bruno, eu vou fazer aqui, aí sim, vou fazer um cover, vou fazer uma coisa, entendeu? Aí apareciam umas coisas desse tipo. Eu falei, pô, ok. Assim fizeram, por exemplo, uma versão de Dancing Days do Led Zeppelin, ou fizeram com o XTC, que é uma banda inglesa muito legal. O Felipe Seabra, da Plebe Hood, falou, pô, vamos gravar, só você para querer gravar, entrar num projeto de XTC comigo. Eu falei, tô dentro. E aí acabamos que com essas colaborações todas, elas viraram
um disco, entre aspas, solo. E isso quer dizer que eu não vou lançar coisa solo? Não, eu posso até buscar fazer isso. Entendeu? Assim, eu tenho hoje em dia, eu tenho um projeto de jazz com a minha mulher, né, e que fizemos um show apenas em janeiro de 2020, íamos continuar a fazer várias coisas, mas veio a pandemia. Entendeu? Então é uma coisa que a gente de repente pensa, pô, vai ser legal se a gente de repente fizer um registro disso e tal. Entendeu? São coisas para se fazer, para se pensar no futuro, mas nada que venha bater de frente com as coisas que o Biquíni faz, porque a gente tem uma relação ótima, a gente gosta muito do que a gente faz, e a gente se diverte, cara. A gente vê cada viagem que a gente faz, cada lugar que a gente se apresenta, é uma experiência sempre muito boa. Vocês ainda têm o costume de anotar no caderninho os shows que vocês fazem? No computador agora, mas a gente faz. Tá. Eles têm anotado desde o primeiro show, Dan. Que é até o aniversário do Biquíni, desde 85. Bruno, uma curiosidade de fã sobre o 80 volume 2. Por que ele foi lançado tão perto do Só Quem Sonha Acordado? Porque o Só Quem Sonha Acordado foi uma experiência pra gente muito traumática. A gente lançou aquele disco e, cara, assim, olha só que loucura. Nós tínhamos acabado de receber um DVD, uma plaqueta de DVD de diamante, entendeu? A gente estava com CD de ouro do disco de Fortaleza. Então, o que a gente não imaginava, de forma alguma, é que a gente, dali, teria uma rescisão de contrato com a DEC. E a DEC chegou e falou assim, olha, estamos rescindindo o contrato, muito obrigado, valeu a força, tchau, boa sorte. Então, aquilo deu uma porrada, a gente ficou desorientado. E a gente, só que normalmente, quando você sai de uma gravadora, quando você está saindo de uma coisa desse, você ou sai para entrar numa outra, que você foi chamado, né? Mas quando alguém rompe, quando a gravadora rompe com você, é normalmente porque ela não está satisfeita com alguma coisa. As vendagens estavam ótimas. Então, assim, a gente, nessa hora, a gente pensou, caramba, cara, se nós gravarmos um disco e a gente oferecer isso para os lojistas, eles tendo a noção do quanto vendeu o outro, no mínimo esse disco aqui já vai vir com uma vendagem bem colocada. E se a gente souber fazer isso, se a gente souber administrar essa história, a gente pode começar uma carreira independente muito boa. Sim. Então, assim, de um lado foi uma rasteira que a gente tomou, mas para o outro foi uma injeção, assim, do tipo, por que não então fazer uma carreira independente? Por que não gravar? E aí a gente se preparou para isso. A gente gravou não um disco, a gente gravou 3. A gente já aproveitou para gravar também e fazer coletâneas das nossas músicas mais antigas, entendeu? E a gente, com esses 3 discos, a gente chega em 2007 com Só Quem Sonha Acordado do Som Nascer. E, assim, a gente pensou, bom, cara, vai dar tudo certo. Só que não. E aí os problemas começaram a aparecer. Primeiro, a gente mandou prensar, a gente tinha que mandar prensar na Sony, que era a fábrica, a gente escolheu uma fábrica para prensar, então pedimos para fazer. E a Sony, cara, nos deu um prazo e ela, assim, ela errou em mais de mês para entregar o disco. Então a gente, com isso, a gente já perdeu as famosas vendas de Natal, que era onde os lojistas compravam muito. Então, quando o nosso disco saiu, ninguém queria comprar em janeiro. Sabe como que é? Tipo, já era um problema. Aí, para piorar a situação, o nosso disco, quando prensado, uma parte do lote do que a gente fez, nós tínhamos mandado prensar mais de 20 mil discos, o que é uma loucura, entendeu? Mas a gente estava confiante. E aí, a gente fez 10 mil do Só Quem Sonha, a gente já tinha prensado 3 mil antes, né? E aí a gente fez 10 mil e mais 5 mil de cada coletânea. E a gente pensava, se não vender muito esse, as coletâneas vão vender e a gente vai pagar a nossa produção toda. E no final, cara, assim, nós fechamos com uma distribuidora que não conseguiu ter diálogo dentro com esses lojistas. A gente não sabia que as lojas americanas, na época, elas tinham uma taxa de cadastro. Taxa de cadastro entende-se por um valor altíssimo para que ela pudesse, então, comprar o seu disco. É um valor que, para uma gravadora, seria um valor
alto, mas pensando na quantidade de discos que ela tinha, era fácil. Nós que só tínhamos 3 discos ali, que pode fazer aquele valor, não haveria disco que vendesse que pagaria para a gente. Então, tudo isso foi piorando para a gente nessa época. E para, assim, cereja do bolo, uma parte da prensagem, a gente pegava o disco, quando eu tocava, a gente não ouvia nossas músicas. Eles prensaram errado, ouvia esse pagode. Não sei quem. Não sei quem falou, qual era a banda. Eu juro que eu gostaria até de ter um disco desse, porque no final a gente falou assim, cara, manda o disco para a gente. Entendeu? E isso fez com que a distribuidora nossa tivesse que pegar todos os discos, os 20 mil discos, e botasse assim, tipo, põe, play, não é pagode, tá bom. Põe, play, não é pagode, tá bom. Põe, play. Não vai sentir. Que trabalho. Então, foi uma loucura. Então, assim, a gente... Aí pô, a gente, no meio dessa história toda, em algum lugar no tempo foi bem, assim, tocado inicialmente, a gente começou a fazer algum trabalho com ela, mas a gente não conseguiu virar, e assim, a gente tentou, cara, mas as rádios estavam muito ainda, sabe, restritivas a esse disco, não, que tal, e aquela coisa, a gente lançou no final de 2007, a gente começa em 2008 com uma crise mundial, né? E aí os radialistas também já meio que estão pensando bem, não vamos continuar tocando os flashbacks aqui. E a gente meio que, não, vamos tocar. Não, mas esse disco é do ano passado, meu amigo. Entendeu? Assim, era muito comum, gente, você lançar um disco no final do ano e quando você chegava em março, o cara já dizia que o disco estava velho. Então, tudo isso foi atrapalhando, entendeu? E a gente falou, cara, a gente olhou para aquilo tudo e falou, cara, a gente vai ficar dando um ponta de faca até quando? Aí veio a proposta da Som Livre de fazer um trabalho alternativo com aquilo ali, com 80 volume 2. E o nosso empresário, me lembro que ele chegou e deu um aviso para a gente, falou assim, olha, fechei um DVD para a gente gravar agora, para sair até o final do ano. Eu falei, mas e o disco? Eu falei, cara, meu amigo, vamos tocar o barco, vamos lá, vamos produzir, vamos fazer. Aí eu falei, tá bom. E quando é que vai ser essa gravação? Ele, 20 de setembro. Aí eu me lembro que eu virei e falei assim, peraí, são 50 dias até o dia da gravação, para a gente começar do zero a tocar 20 músicas, e arranjar 20 músicas conhecidas, sabe? Não fazer cover, que a gente sabe que a gente não queria, a gente queria fazer da nossa forma. E a gente olhou para eu me lembro e falou assim, não vai dar. E fora que, assim, 20 de setembro, ele falou, não, isso é para lançar para o final do ano. Eu falei, cara, como é que vai, nossa, depois tudo do apertado. dia 20 de setembro, como é que você vai editar 20 vídeos, entendeu? Fazer autoração e tudo mais. Tá? Bom, conseguimos. Mas foi assim. E no meio disso ia nascer meu filho, entendeu? Então, foi uma loucura, cara. Aquele ano de 2008 foi... A gente fazia as coisas assim numa velocidade, né? E eu fiquei depois assim muito preocupado que não ficasse legal. E aí, para piorar, a Som Livre não queria lançar as 20 músicas no CD, só queria lançar no DVD, então a gente tinha que limar as músicas, sabe? Eu falei, pô, mas como? Essas músicas são legais e tal. Qual que a gente ia deixar de fora, imagina? Então, foi uma dureza. Mas, no final, foi um disco muito importante para a gente, porque a crise de 2008, ela foi se estendendo, foi criando vários problemas. Porém, para nós, por conta do lançamento desse disco, a Som Livre ela fazia muita propaganda dos discos dela. Então, e não se você mora numa cidade, uma metrópole, você mora numa capital, alguma coisa assim, você nem sente isso. Mas quando você vai para o interior, eu não sei se você já foi no interior que você está assistindo a TV Globo. Quando chega chega no intervalo, né? O intervalo comercial, às vezes, é assim, começa com alguma coisa da TV Globo, depois passa alguma coisa da Som Livre, depois fica a tela preta durante 2 minutos e depois volta com alguma coisa da Som Livre, mas, assim, tipo, eles, às vezes, não tinham toda a grade de propaganda, mas eles botavam muito. E isso fez com que as pessoas conhecessem muito esse disco no interior, e a gente viajou muito. Então, ele serviu para manter a carreira da banda, fazendo, etc.
E foi um disco realmente que foi bem especial. A gente chegou... É engraçado porque a gente ainda toca muita coisa do 80, mas a gente não toca nada do 80 volume 2 hoje em dia. Entendeu? Nossa, eu fui no Mas show... tocamos durante muito tempo. Eu fui no show do 80, não era bem um show do 80, né? Mas tinha muita inserção, que foi em Aruanã, lá em Goiás. Você fez até um texto muito bonito no blog no dia. E aí, quando começa a testar o show antes, aí eu já cheguei lá, tipo assim, velho, com certeza eu vou subir no palco, que daqui a pouco a gente vai falar sobre subir no palco com o Biquíni Cavadão. E aí, eu falei, não, com certeza, velho, eu tô em Aruanã, quem em Aruanã vai cantar Biquíni? E aí, do nada, passa no telão só a Cláudia Leite cantando, sem música, sem nada. Tipo, aí ela só fala, se eu queria enlouquecer. A multidão inteira com a música na ponta da língua. Eu falei, não vai ser hoje. E realmente não foi. Mas sobre subir no palco, o que o cara tá fazendo no banheiro que ele liga o chuveiro e não se molha? Minha mãe tem uma possibilidade. E eu só queria confirmar. Sabe, no mundo da lua? Sim. O que ele faz ali, que ele liga o chuveiro, mas não se molha? Ele gasta água. Somente? Isso com certeza. Isso com certeza. Minha mãe... Com certeza ele gasta água. Minha mãe passou a vida inteira. E eu acho que eu acredito na minha mãe. Só a última curiosidade de fã. Você ainda faz coleção de porco? Eu te dei um porco lá em Aruanã. Não, na verdade, o seu porco e todos toda a vara de porcos foi doada para um lar de meninas cegas. Foi muito bonitinho. Assim, a gente... Um dia, cara, eu falei, minha casa virou um chiqueiro, tá assim, tinha porco em tudo, cara. O pôster de porco tinha... se tinha algum bicho em casa, era um porquinho aqui, um porquinho acolá, uma estatuetazinha de porco. E assim, eu sempre gostei mesmo, eu acho o Leitãozinho muito simpático, mas aí depois, eu realmente... Tinha uma coisa também que na década de 90 era muito difícil você achar qualquer coisa que tivesse assim, sabe? Você chegava numa loja, eu queria comprar um porquinho de pelúcia, não tinha. Então, assim, era realmente fazer uma coleção, era um colecionismo. E me deram várias coisas, assim. Tinha um porquinho fazendo sacanagem, isso aqui, tinha um cara que me mandou um DVD com uma fita, um filme pornô, cara. Nossa, que Black Mirror, credo. Não. Assim, um filme pornô com porco, entendeu? Não falo mais nada. Entendeu? Então, assim, mas aí um belo dia, cara, eu falei assim, cara, ok, foi divertido, foi legal, mas, poxa, vou pegar esses porquinhos todos. E aí, quando eu cheguei nesse local, eu falei assim, eu fui me apresentar nesse lar de meninas cegas, era Natal, eu falei assim, tem um presente para cada uma de vocês. E era bonitinha que elas pegavam, começavam a tatuar. É um porco? Eu falei, que legal. É um porco? Eu falei assim, entendeu? E cada um com um porquinho diferente, entendeu? Foi bonitinho. Muito bonitinho. E eu fotografei a minha coleção toda e tá dentro do computador aqui. Um dia eu vou lá e falei, isso aqui e tal. Eles tinham nomes e tudo, entendeu? Então era engraçado. Legal. Ô Bruno, e só pra gente finalizar, eu queria comentar sobre a sua relação com a cultura pop. Porque, pelo amor de Deus, não quero polemizar, a gente até corta aí se achar necessário. Porque algumas vezes você foi até criticado, uma vez você participou do Música Boa com a Anitta, na época do Thiaguinho ainda. E aí o pessoal causou e etc. Só que eu sempre achei o Biquíni muito aberto à cultura pop, tanto que vocês até liberaram Tédio pro Mr. Catra, né, que foi a música que ele mais estourou, que foi o Adultério. E aí, quando a gente pensa no show, até no discurso que você faz, que música não se faz com a bunda, como tá a sua relação, tipo, hoje em dia, como você pensa nesse discurso? Vamos lá. Vamos contar primeiro do episódio da Anitta, depois do Catra e depois sobre essa coisa da cultura pop. Tá? Então vamos lá. Primeiro, a Anitta estava começando a carreira, ela estava estourando, naquele momento ela foi fazer uma música boa, estourada com Zen, né? E eu achei aquela música, assim, ótima. Eu falei, cara, que uma baita música. Zen é uma canção pop maravilhosa. Verdade. E aí
foi interessante porque foi uma mistureba naquele dia. Foi Anitta, Saulo e Biquíni. Né? E tinha aquela coisa do programa que tem que misturar. Ó, vamos vocês três cantarem alguma coisa. Então, vieram as ideias. Ó, foi sugerido o Eclipse Oculto do Caetano Veloso. Eu falei, pô, ótimo. Vamos lá, vamos fazer. Depois, ela falou assim, vai ter um momento de você cantar com a Anitta. Aí ele, Não Chores Mais. Acho que ela tinha sugerido essa. E teve também um outro momento que a gente cantou junto, foi uma música do Santos, Toda Forma de Amor. E a terceira inserção, nós três juntos cantando, foi Uma Brasileira. Na verdade, a gente já estava meio que curtindo tocar uma brasileira, tanto é que a gente passou a tocar no meio de Dani. Então a gente falou assim, vai ser legal tocar essa. A gente estava com ela mais na manga e funcionaria. E aí o que aconteceu? Eu postei na época no Facebook dizendo que tinha gostado muito, eu tinha me surpreendido muito com a Anitta. Eu tinha visto ela cantando e estava cantando muito bem, sabe? Então, mas teve uma coisa também que a gente, assim, eu e o Saulo, gentilmente e cavalheirescamente falando, a gente falou, olha só, vamos tocar as músicas no seu tom, Anitta. E a gente abre, entendeu? Então, assim, eu tenho uma facilidade para abrir voz, o Saulo também, então foi muito legal, assim, o pessoal que tem Globoplay, se quiser, entra lá e vê, porque, assim, as participações foram muito Foi lindo o programa, eu assisti. E, assim, a gente foi abrindo as vozes assim com uma facilidade muito grande. Porque eu falei para a Anitta, canta a linha principal melódica que a gente consegue fazer essas brincadeiras todas. E ficou muito bonito. E aí que eu peguei? Eu peguei muita gente preconceituosa no sentido de não sabe, tipo, não vi, não ouvi e não gostei. Aí eu dei uma peitada nessa história. Falei, pô, não é certo isso, pô. Primeiro vê, cara. Depois você fala, entendeu? E assim, não... Aí foi aquela coisa, né, cara? Ninguém tá na internet para falar, pô, se você tem razão, Bruno, eu retiro o que disse. Todo mundo quer estar certo na internet. Então, ficaram falando umas besteiras, etc. Eu falei, tá bom, ok, beleza. Assim, então essa história que aconteceu com a Anitta. Eu me lembro que a Anitta ficou doida, porque eu não dizia ninguém, eu ainda pulei no meio da galera, né, e o pessoal me carregando, um mosque dela, e ela falou assim, como é que você faz isso? Eu falava para ela assim, confie, vá, você vai ver, é uma delícia, sabe o que e tal. E nunca mais nos encontramos, a verdade é essa, cara, isso, poxa, foi 2014, eu acho. Assim, nunca mais a gente se encontrou. Ela passou a ter uma vida realmente bastante atribulada, né? E ela, assim, nem em festivais a gente se encontra, porque, bom, ela não precisa de festival, né, cara? Ela faz o show sozinha e já tem o público de um festival inteiro. Quanto ao Catra, cara, o Catra foi diferente. O Catra, na verdade, foi quando a minha ficha caiu. Tá? Porque a primeira coisa que me mandaram foi assim, olha só, tem uns caras cantando aí uma música cheia de palavrão, eu fiquei muito pé da vida. Então, a primeira coisa que eu fiz foi ligar para a minha advogada, né, e falar assim, olha só, eu quero que você mande um recado, faça uma notificação para essa pessoa aí, para ela estar proibida de cantar essa música no show. E aí, para surpresa minha, ela falou assim, mas o Wagner, você precisa entender uma coisa sobre o Wagner. Eu falei, mas quem é Wagner? Não, Wagner é o Mr. Catra, entendeu? Aí eu falei assim, o nome dele é Wagner, como é que você sabe disso? Como é que você sabe disso? Ela assim, eu sou advogada dele. Eu, não! Pelo menos não ia pagar a motoboy para entregar o ofício. Aí ela falou assim, Bruno, que você tem que entender que ele ama o Biquíni. Ele, ao cantar essas músicas, ele quis cantar com uma música que ele gosta de cantar. Ele falou, mas pô, mas é muito difícil, cara. O cara tá falando umas coisas lá que, pô, sabe? Fala para ele cantar tédio, vai ser legal. Não, a onda dele é essa, do adultério. Tá. Aí eu estava nessa dor de cabeça quando um amigo meu me perguntou assim, meio que displicentemente, tédio é de, eu falei, 85. Ele, mas vocês fizeram
Fizemos em 84, mas ela foi tocar mesmo em 85, né? Com o gravador e tudo. Aí me perguntou, precisou de mandar a música para censura? Assim, ainda precisava, cara. A censura só acabou de vez mesmo em 89, entendeu? Ela, assim, ainda estava censurando muita coisa, não podia ter palavrão, por exemplo, entendeu? Né? O próprio Faroeste Caboclo teve um problema que não podia tocar música porque ele falava, olha pra cá, filha da puta, sem vergonha, né? Então tem essas coisas assim. Mas no caso do Ted não tinha nada disso. Eu falei assim, então a música passou, eu falei assim, cara, eu tava nervoso, mas passou. Ele falou assim, pô, se tua música teve que passar para censura e você ficou aliviado, por que você vai agora fazer papel de censor? Né? Aí aquilo, sabe, foi uma coisa que eu falei, você tem toda a razão, cara. Por mais que doa na minha própria carne, entendeu? Quem tem que censurar a música é o povo. Do tipo, quando eu falo censurar aqui, é entre aspas, é dizer assim, quem tem que ligar para a rádio e falar assim, eu não gostei dessa música não, entendeu? Né? Ou simplesmente não ter pedido em rádio, ou simplesmente não... Se a música fosse um fiasco, né? Mas ela não foi. E ela estourou. Então, essa é a história do Catra, assim, do tipo, nós liberamos porque nós sentimos que, poxa, eu poderia não concordar com o que ele estava falando, mas o direito dele falar dessa forma, eu não queria que fosse perdido, entendeu? E, cara, se tornou um grande sucesso. E tem uma coisa que eu escrevi até no meu livro, que eu falo que quando a gente ouviu a versão do Catra, e a música dele começa assim. O Coelho, na mesma hora, falou assim, cara, Bruno, é muito melhor essa introdução que a gente pensar como música. É muito melhor a introdução que ele está fazendo para a TED do que a gente que fica... E aí a música... A gente passou a tocar, a gente toca no show hoje assim. 1, 2, 3, 4. Olha só. É exatamente isso. A versão agora, vocês foram pegos ali na versão do Catra, né? De uma certa forma, cara. Eu até achei engraçado que em 2007 a gente foi fazer um festival de rock. Aí a cobertura, o cara falou assim, e o Biquíni inovou mais uma vez, fazendo uma versão roqueira de um grande funk que está acontecendo. Maravilhoso. Mas é isso, às vezes, da mesma forma como as pessoas às vezes acham que Chove Chuva é uma música, né, do Biquíni, com Camila, uma música do Biquíni, minha nossa, não é. Carta aos Missionários eu acho muito do Biquíni. Pois é, assim, e Carta e Camila continuam sendo tocados nos shows, entendeu? Porque a gente recentemente a gente voltou a tocar Toda Forma de Poder nos shows, um ska vigoroso, então a gente falou, vamos tocar de novo, tal. Então, ainda mais nessa época de eleição, a gente quis tocar, eu presto atenção. Eu ia comentar que a frase do fascismo é fascinante, deixa a gente ignorante, está bem... E é tão fácil ir adiante e esquecer que a coisa toda está errada. Está errada, exatamente. O Humberto foi muito feliz nisso tudo. Ele mal sabia ele o quanto ele foi feliz, né? Praticamente quase 40 anos depois. Aproveitando até do Rock in Rio, que a gente falou com a Siang, que tocou com vocês, né, em 2001, eu queria também que você comentasse do que você achou legal desse Rock in Rio, dessa edição aí, o que te surpreendeu, o que te prendeu ali. Na verdade, eu não vi. Nada assim. Cara, vi. Olha só, para explicar, eu tenho uma menina de 8 anos em casa, um menino de 2 anos em casa, entendeu? E que eles não, assim, sabe, a hora de dormir é sempre depois das 11, a gente não consegue controlar isso, eu quero botar o para dormir mais cedo. É uma loucura. Então, assim, eu vi muito pouco. Eu vi realmente muito pouco. Mas eu sabia que Green Day e Coldplay fariam shows antológicos. Isso eu já sabia, eu sou um fã de Green Day, assim, eu sou fã do show do Green Day, mais até do que o show do Green Day. Então, se é que performance lá do A performance do Joe Armstrong eu acho espetacular. Eu acho a banda toda muito boa. Isso é muito legal. E o Coldplay também na mesma pegada, assim, fazendo coisas muito, muito legais. Então, assim, sabia que seriam 2 shows assim, fantásticos.
Mas, assim, teve outras coisas legais, mas eu, sabe, foi assim, batendo no vidro. Alguém falou para mim que o Billy Idol teve problemas, som, sabe? Eu queria ter visto alguma coisa da Avril Lavigne, eu não consegui ver. Eu não consegui ver uma cena dela cantando, estava com curiosidade, porque um tempo atrás eu tinha visto um show da Avril Lavigne cantando um tom e meio abaixo, assim, e tal. As músicas estavam meio que irreconhecíveis, sabe? Então eu estava querendo saber se ela tinha mudado isso, se Ela teve problema com o som também, pra gente de casa. Eu soube disso, mas eu não sei se teve problema lá, porque, por exemplo, no caso do Iron Maiden, eu soube que o problema foi lá, entendeu? Teve problema no local, técnicos, amigos meus que foram, falei, não, pô, realmente não estava tão bom. Eu não vi, não posso comentar muita coisa, mas acho que, assim, o importante, meu amigo, é que 700 mil pessoas compareceram a mais uma edição do Rock in Rio. E que bom poder falar de música, né? Assim, que bom a gente falar de vários artistas, de várias pessoas, de cada um cantando uma coisa, sabe? E propostas diferentes. Eu sempre fui um defensor muito grande disso. As pessoas falam, mas Bruno, você não está lá, que sacanagem, pô, tá você não estava no Rock in Rio, e fulano de tal. O que isso tem a ver com rock? Eu falei assim, Rock in Rio nunca foi rock, muito menos em Rio. No sentido de que, poxa, Rock in Rio já tocou em Lisboa, está lá escrito Rock in Rio, mas é em Lisboa. Já tocou em Las Vegas, já tocou em vários outros lugares. E a mesma coisa com o Rock in Rio, né, assim, já estreou, o Rock in Rio estreou com o Ney Matogrosso. A estreia do Rock in Rio foi com o Ney Matogrosso cantando. Então, assim, forte, sabe? E aí teve Moraes Moreira, teve Ivan Lins, sabe? Teve gente tão boa. Cara, o Rock in Rio é um festival de música, tá? E que se propõe a mostrar a diversidade da música. E isso é uma coisa muito importante, num momento que o país parece que briga por causa dessa coisa da diversidade, sabe? Né? Assim, então, vamos aplaudir e apoiar essa diversidade, sabe? Mas tem uma noite que é muito pop. Cara, então não vá. Não vá na noite pop. Aquela heavy metal que é muito demônio. Então não vá. Mas vai ter uma outra coisa legal para você ver. Então, sabe, a gente só tocou em 2001. E, assim, nesses últimos 10 anos que teve bastante Rock in Rio, a cada 2 anos, etc., explicar não dá para explicar. Só dá para dizer assim, do tipo, não aconteceu ainda do Biquíni fazer essa volta, né, do Rock in Rio. Mas 2024 está logo ali, quem sabe, de repente, a gente participa. No Rock 40 anos vocês estavam, né? Aqui, com 40 anos de rock a gente participou, foi muito bom, foi muito legal, a gente adorou. E é o que você falou também do Rock in Rio, né? Só terminar também. Ele nasce na sua essência eclético, né? Leva o nome. E é isso que é legal também disso. Tem dia para tudo, para todos, tem poucos para todos. Exatamente, entendeu? Então, assim, acho que o importante é isso. Eu acho que foi um momento em que a gente deixou de ficar nessa polarização louca, tá? E essencialmente foi para curtir música. Claro, um ou outro puxou uma coisinha lá para um candidato para o outro, não vou nem entrar nesse matter aqui, entendeu? Mas, assim, o fato é que, na sua essência, as pessoas foram ouvir música e, sabe, se abstrair um pouquinho, porque tá barra, né, cara? Tá muito duro tudo isso que a gente tá vivendo. Tá demais. É verdade. E aí, Biru? E aí, vamos finalizar. Nosso tempo estourou. O Bruno, Bruno, perdoa, mas eu passaria o resto da vida aqui. Muito obrigado por todos os momentos que já passamos juntos, que você não sabia quem era eu. E espero passar logo. Tem tempo que nossa agenda não encontra, mas eu espero te ver em breve. Uma coisa engraçada, quando eu fazia faculdade, eu falava que eu ia ficar milionário e ia fazer o Birulei em Rio. Que aí vocês iam fechar o Palco Mundo e antes de vocês ia ser o Sidney Magal. E vocês fizeram isso em Goiânia, acho que tem 2 semanas. Vocês fizeram um show com o Sidney Magal. Falei lá, pegaram a minha ideia. Lá. Profetizou. Divulgando. E foi maravilhoso. Foi maravilhoso. Eu vi um monte de vídeo. Foi perfeito. Cara, nós nos divertimos muito. E agora vai ter um cruzeiro, que é o Energia na Véia. Né? Nossa, muito bom. E vai ter Jota Quest, Roupa Nova, Frejá, Biquíni,
Sidney Magal. Aí eu falei assim, já falei pro Magal, Nossa, Magal. bom. Não, e o melhor de tudo é o seguinte, o nosso técnico de som se chama Sidney. O nosso Aham. baixista se chama O Magal. Magal, é. Ah, Agora, imagina a situação. A gente não perdeu essa. Sidney Magal, apresentando nossos amigos. Sidney Magal. Sidney Magal, Magal. Sidney, Magal, Magal, Sidney. Olha, cara, entra no loop eterno, assim. assim, prazer, Magal, Sidney. Prazer, Sidney, Magal. Olha, foi assim, surreal. A primeira foto que eu tirei com vocês foi em 2003, porque, ou não foi em 2003, agora me falhou a memória, foi porque esqueceram o Magal no hotel, aí a rádio fez uma promoção de subir no palco e cantar uma música no camarim. Aí eu subi e cantei o Tédio. Quero agradecer Magal, que não prestou atenção no horário, que me permitiu essa foto aí, ó. Maravilha, cara. Porque essa relação que a gente tem com os fãs é uma coisa que é um combustível pra gente. Então, você estava falando um pouco da coisa, até que a gente está falando do Mundo da Lua, de cantar. Eu sempre falo assim, cara, o show tá tão legal que eu preciso que alguém do público sinta o que eu estou sentindo. E daí a gente chama alguém, entendeu? Só que a gente tem a gente tem 3 regrinhas básicas. A primeira, tem que estar próximo da gente, porque a banda fala para mim assim, eu não vou parar, então eu não vou ficar estendendo aqui para o cara subir. Então, o cara tem que... enquanto estou cantando o primeiro verso, que estou cantando o refrão, já estou vendo se o cara está cantando, que é a segunda coisa importante, eu tenho que saber que o cara sabe cantar. Não adianta o cara subir lá e... Então, ele tem que estar próximo ao palco para poder subir, ele tem que estar cantando já a música para eu saber que ele canta. E o mais importante de todos, ele não pode pedir. Ele tipo, eu. Não. Ah, olha aí, pessoal. Fiquem atentos. Eu subi. Aí, Biru, Fica a dica. Eu Biru não sabia. Eu subi. Eu não sabia. Eu acho que eu fiz um sinal específico que eu vou cortar a câmera pro Bruno e ele vai fazer esse sinal. Porque quando a música fala, quando eu entrar no banheiro, ligar o chuveiro e não me molhar, eu canto assim, ó, mas não me molhar. Eu acho que foi esse sinal. Ninguém viu o sinal, tá? Foi só você. Eu acho que foi esse sinal que me achou na multidão. Foi ali, ó. Não. Foi certamente se chamei foi porque estava cantando. Era minha alma. Era minha alma. Eu merecia Exatamente. muito. Outro dia eu faço um episódio e conto só sobre esse show. Foi lindo demais. Show do Biquíni Cavadão. Olha, a gente se diverte muito dessa forma, entendeu? Porque é um momento que a gente nunca sabe o que vai acontecer. Olha, já aconteceu de tudo. Uma vez a gente chamou o cara, assim, eu chamei ele porque ele estava de terno e gravata, cantando as músicas, só aqui, sabe? Inusitado, tipo assim, né? Não, cara, ele parecia... Bom, ele parecia que estava indo para um casamento, sabe? Ele sobe no palco, começa a cantar, e ele começa a soltar, então, cara, daqui a pouquinho a gente fez, caraca, cara, o cara simplesmente desabrochou ali no palco, entendeu? Assim, e assim, saiu do armário completo, cara, e foi muito divertido, porque o cara realmente, assim, esqueceu de tudo, cara, sabe? E a gente foi, e a gente meio que falou assim, vamos lá, vamos cantar todo mundo junto. Esse que é o barato desse momento, sabe? É você realmente fazer isso. Uma pessoa, naquela noite, vai sentir o que a gente sentiu. Pô, é maravilhoso. Legal. Show do Biquíni é hipnotizante. As pessoas voltam para casa, você sabe disso, que você volta para casa, cara, é até difícil dormir, entendeu? Porque é uma injeção de adrenalina muito forte, entendeu? A gente fica, né, assim, muito aceso depois do show. E por isso que eu atendo todo mundo depois do show. Eu gosto de atender para poder o quê? Chill out, sabe? Relaxar um pouco. Se eu sair do show, como muitos artistas fazem, sair, entrar no carro e ir para o hotel, eu só vou dormir depois de tomar o café da manhã no hotel, sabe como é que é? Eu não vou conseguir. Não, é verdade. Vou ficar acordado até abrir o café da manhã, e aí que eu vou tomar e dormir. É muito complicado. Então eu gosto de fazer dessa forma. Exatamente. Bruno, a gente conversando com você, a nossa adrenalina, né, Biru? Já vai estar assim, não vai conseguir dormir depois. Eu já desisti. Já, Biru, já sei como que vai estar. Bruno, quero agradecer muito aí você ter aceito o convite, batendo papo com a gente, demos muitas risadas, relembramos muitas histórias. Biru, eu não tenho roupa, não sei falar. Obrigado, gente. Você que nunca foi no show do Biquíni Cavadão, vá no show do Biquíni Cavadão. O Bruno, ele é uma entidade, isso é importante. Pode ver a entrevista dele, ele sempre é esse cara assim, ó,
Oh, o Bruno sobe no palco, baixa alguma coisa nele, ele controla uma multidão. É a coisa mais linda do mundo. Ele cantando Tédio, ele cantando Zé Ninguém, ele cantando... Todo mundo faz o que ele manda, ele hipnotiza a gente. É uma sensação indescritível. E olha, seja um biquiniano você também. Vem. Obrigado, Bruno. Te amo demais. Muito obrigado a vocês, valeu mesmo, tudo de bom. E você que acompanhou aqui esse super episódio com o Bruno Gouveia do Biquíni, curta, compartilhe e propague aí nosso podcast nos 90. E fui!